Sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Terror. Eu sou o Pedro Yuri, esse é mais um episódio do nosso podcast. E hoje, mais feliz que todos os outros dias, eu chego, pois assisti o novo filme do Resident Evil. Sim, bem-vindo a Raccoon City. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Eu vim contar a vocês a minha experiência e falar um pouco sobre o filme com spoilers. Então, se você não quer saber nada de muito importante, já pode dar aí a sua pausa, seu stop, pular para algum outro vídeo, porque eu não vou medir palavras hoje, ok? Antes de tudo, quero saber o que vocês acharam dos gift cards que eu deixei para vocês nos vídeos anteriores. Se vocês estão gostando do conteúdo, se está me assistindo pelo YouTube, comenta aí embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de toda vez que eu trouxer um novo vídeo para vocês. Se está ouvindo a gente pelo Spotify, compartilha esse episódio com quem gosta de Resident Evil ou de todo o conteúdo relacionado a terror, filmes de terror, jogos de terror, animes de terror, séries de terror, tudo, histórias de terror. Compartilha pra gente poder crescer. Bom, dito isso, rola a intro. Gente, olha, eu tô muito feliz, tô muito satisfeito. Eu já queria começar esse review aí dizendo que eu tô muito satisfeito com o filme, tá? Parando pra fazer uma leve comparação, né, com os filmes anteriores da Milla Jovovich, do Paul Anderson e tal. Eu tô muito satisfeito porque esse filme traz muito mais a atmosfera de terror mesmo, como prometido, e muito, mas muito mais fidelidade aos jogos, muito mais do que todos. Se você pegar todos os filmes da Milla Jovovich ali e botar tudo num pacotão, o novo ainda está muito mais fiel aos jogos do que os anteriores. Então eu já queria começar esse review aí jogando essa bomba aí. E não estou dizendo que os filmes anteriores eram ruins, não gostava tanto, queria também deixar isso bem claro. Eu não gostava tanto, mas esse com certeza é um filme de Resident Evil, tá? Queria começar já falando sobre isso. Outros fatos que eu também já queria jogar aí na mesa para deixar muito claro é quanto à etnia dos atores que interpretaram Leon S. Kennedy e Jill Valentine. Eu acho que isso já foi dito por muitos e eu repito, não tem a menor necessidade de um cosplay de Jill Valentine e Leon S. Kennedy, né? Eu acho que se cosplay fosse fazer uma grande diferença, o filme em que Leon aparece da franquia anterior, né, que eu não lembro se é o Resident Evil 6 ou 5, não lembro, o filme em que ele aparece teria sido muito, muito maravilhoso, né? E eu tenho certeza que da franquia anterior é um dos mais esquecíveis. Ele aparece, eu acho que sei lá, deve ter uns 5 minutos de câmera e não fez a menor diferença. E o cara era exatamente igual o Leon, né? Principalmente, ele era principalmente igual ao Leon do Resident Evil 4, que é um dos jogos maiores da franquia. Então, o cara estava exatamente igual a um dos maiores personagens do jogo em uma das maiores franquias, em um dos maiores jogos da franquia, e não fez a menor diferença. Então, gente, o cara ser descendente de indiano também não vai fazer a menor diferença se o resto do filme não for bom. Assim como a mulher ser negra e não ser branca de olhos verdes e cabelo liso, também não vai fazer a menor diferença se o resto do filme não for bom. Como não fez, tá? De fato, não fez a menor diferença. Enfim, deixando isso de lado, agora a gente pode passar aí dando início realmente ao review do filme.
Vamos começar então pelo enredo, pela história do filme, né? O que a gente está, inclusive, muito ciente de que não tem muita correlação com o enredo e a história do jogo. Né? O filme segue ali o seu enredo próprio, obviamente não saindo muito ali da curva, né? Tá sempre ali mantendo uma certa fidelidade, mas ele tem o enredo próprio dele ali. Tanto é que 2 jogos acabam se passando ao mesmo tempo. As histórias de 2 jogos acabam se passando ao mesmo tempo dentro do filme. Isso atrapalhou? A gente vai ver mais pra frente. Qual é o enredo do filme? Claire e Chris tiveram seus pais mortos. Seus pais morreram e eles foram viver no orfanato de Raccoon City. A Claire, durante as noites, ela acaba vendo e sendo visitada pela Lisa Trevor, que aquele ponto, enquanto eles ainda eram crianças, a Lisa já era um grande experimento da Umbrella. Ela já estava ali servindo de cobaia para inúmeros experimentos, já usava a máscara feita de pele humana, isso tudo ainda criança. Né? Toda aquela história que a história da Lisa Trevor até então é muito fiel à dos jogos. Né? Ela realmente foi cobaia de experimentos desde criança e tudo mais. Tudo aquilo que eu já contei lá no vídeo de monstros do Resident Evil 1. Vou deixar linkado aqui em cima. Se você estiver me vendo pelo YouTube, o card vai estar aí em cima. É só você clicar e conferir, caso não tenha assistido esse vídeo muito legal, que eu falo sobre os monstros dos jogos do jogo do Resident Evil 1, tanto o original quanto o remake. Enfim, o tempo passa, Chris e Claire crescem, Claire acaba saindo de Raccoon City, mas ela volta porque ela andou conversando com um jornalista que tinha informações privilegiadas sobre Umbrella. Né? Ele acabou descobrindo algumas coisas que a Umbrella estava fazendo ali na cidade e resolveu expor a Umbrella, mas ele estava ali conversando via chat com a Claire. Inclusive eles fazem uma piada sobre chat, porque o filme se passa nos anos 90, assim como os jogos, né? E aí chega um momento em que quando ela vai mostrar a fita pro Chris, o Chris pergunta: o que é chat? E ela fala: é uma parada online que a gente conversa com outras pessoas. Então ela tá lá levando a fitinha com a gravação da conversa do que o cara, né, o jornalista, contou pra ela, pra mostrar pro Chris. E ela tá vindo de carona com um caminhoneiro. Eis que esse caminhoneiro é aquele mesmo caminhoneiro do início do Resident Evil 2, do jogo Resident Evil 2. No jogo do Resident Evil 2, logo a introdução do jogo mostra um caminhoneiro sendo mordido. No remake, na verdade, mostra ele sendo mordido por um zumbi que ele atropela na estrada. E ele segue seu caminho já infectado e acaba tendo um acidente quando chega em Raccoon City, que é inclusive um acidente que separa Claire do Leon, né? Pra ter 2 jogos diferentes ali. Se você for jogar com a Claire, você segue com a Claire. Se você for jogar com o Leon, segue com o Leon, por conta desse acidente que o caminhoneiro causa. Ele se transforma em zumbi enquanto está dirigindo ali o caminhão e acaba batendo no carro de polícia, que estão Claire e Leon juntos, separando o casal de protagonistas. No filme, ela vem de carona com ele, diferente dos jogos. Nos jogos ela não vem de carona com ele, ela tá no carro com o Leon. No filme ela vem de carona com ele e ele tem um cachorro também. E eles batem numa zumbi. Creio eu que a mulher já era zumbi quando ele bateu nela na estrada, mas enfim, ele atropela a mulher. Ambos, Claire e ele, vão ali pra conferir. A mulher ressuscita, eles não veem, enquanto estão ali discutindo sobre o que vão fazer, se vão chamar a polícia ou não. Eles não veem, a mulher ressuscita e vai embora. Eu acho que ela ainda não era zumbi, mas ela já estava infectada, porque conforme o filme vai seguindo, a gente vê bem nitidamente como os estágios da infecção, né? Como as coisas vão acontecendo nos humanos. Isso é muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Enfim, enquanto eles estão ali argumentando, a mulher vai embora e o cachorro lambe o sangue dela no chão. O cachorro do cara, né? Lambe o sangue dela no chão e eles voltam pro caminhão e seguem suas vidas. Claire chega em Raccoon City, encontra o Chris e mostra a fita com a gravação do jornalista falando sobre as coisas da Umbrella pra ele. O Chris fica meio
resistente quanto a essa ideia, porque a ideia no caso de expor a Umbrella, né? Porque ele cresceu em Raccoon City. No filme, Raccoon City, assim como nos jogos, é totalmente controlada pela Umbrella. A Umbrella financiou basicamente tudo que tem na cidade, tanto em termos de diversão, quanto em termos de saúde, quanto em segurança, né? Então, assim, todas as tropas de Raccoon City foi financiada pela Umbrella. O orfanato que eles cresceram foi criado pela Umbrella, né? Então, assim, o Chris sente que tem uma dívida muito grande com a Umbrella Corporation e com o Dr. William Birkin, que já era quando o Chris e a Claire eram crianças, ele já era um grande cientista que já trabalhava bastante para a Umbrella, já fazendo os experimentos, e ele costumava visitar o orfanato, né? Mostra inclusive umas cenas dele encontrando a Claire e o Chris, e papeando ali e tudo mais. E o Chris, como cresceu em Raccoon City, ele acabou não perdendo contato com o Dr. William Birkin. E o William Birkin, por outro lado, era uma das grandes cabeças daquela filial da Umbrella ali, né? Então o William Birkin, por ter muito contato com o Chris e a Umbrella ter bancado ali os estudos do Chris, ter contratado o Chris como policial e tudo mais, acabou criando-se um vínculo entre o Chris e o Birkin. E o Chris fica meio bolado de ir contra a galera que muito apoiou ele. E ele joga ali na cara da Claire que tipo, eu tava aqui, eles é que me ajudaram e você tava onde? Nesse tempo todo. Você foi embora e me largou aqui e agora volta aqui querendo que eu me volte contra a galera que sempre me ajudou? Não vai rolar. Enquanto isso, nesse meio tempo, eis que tem uma galerinha lanchando num localzinho lá, num barzinho lá de Raccoon City, que são Jill Valentine, Albert Wesker e um outro cara lá do Alpha Team que eu não lembro o nome, mas ele tá presente nos jogos também, é porque eu realmente não lembro o nome. Se eu não me engano, ele é o cara que pilota o helicóptero em Resident Evil 1. Enquanto eles estão lá, Leon chega lá, atrasado, né? Leon já acorda, tem uma cena que mostra o Leon acordando já bem atrasadão, bem de ressaca, e tá lá ele, Jill, Wesker e o outro carinha comendo ali um pouquinho e tudo mais, e chega uma galera também da Stars pra pedir um lanche e dá uma zoada ali no Leon e tal, mostra que o Leon de fato tá ali como um jovem, sabe, um jovem perdidaço. Essa galera da Stars chega ali, dá uma zoada no Leon, conta ali meio que faz umas piadas com o Leon já pra mostrar o background da vida do Leon, que Leon acho que trabalhava em uma outra cidade, também como policial, acabou fazendo umas merdinhas e como o pai dele era grande lá, transferiu ele pra cá, pra Raccoon City. Só que a galera descobriu essas histórias e estão ali dando uma zoada no Leon, que voltou como rookie, né? Ele voltou como trainee, como né, novato. Esses caras, antes de irem embora, comentam que receberam um chamado da mansão Spencer. Mansão Spencer é a mansão que se passa o primeiro jogo, né? Eu falei isso lá no mesmo vídeo onde eu falo dos monstros do primeiro jogo do Resident Evil. Mansão Spencer é uma das inúmeras entradas para os laboratórios subterrâneos de Raccoon City, né? Mansão Spencer era uma mansão de fachada, na verdade, né? Mas tinha uma galera lá que morava lá. O próprio dono da mansão, ele fazia parte do laboratório da Umbrella. Ele era um dos cabeças da Umbrella, né? O Spencer. E aí eles recebem uma chamada dizendo que encontraram um corpo na mansão. Nesse meio tempo, quando chegam na delegacia, a gente tem lá a presença também do chefe, acho que é chefe Barnes, não lembro, o chefe de polícia, que a gente acaba conhecendo no Resident Evil 2, o chefe que seria o chefe do Leon, inclusive, e ele é um chefe muito estressado, meio babacão também, mas enfim. Ele comenta que é pra galera se arrumar pra ir lá fazer a missão lá na mansão Spencer, porque tá rolando alguma coisa lá. Nesse momento no filme, a gente pode perceber, fica muito claro assim, na verdade, que
rola uma separação de caminhos ali, justamente pra gente tentar associar a história de Claire e Leon separada da história de Chris, Wesker e Jill. Né? Porque a partir dali a equipe Bravo se prepara para poder ir lá fazer a missão na mansão e o Leon fica por ali mesmo, dormindo e, enfim, fazendo merda atrás de merda, já dando aquela expectativa de que sim, ele vai ficar ali e em algum momento ele vai encontrar a Claire. Então, no filme, apesar das histórias serem contadas ao mesmo tempo, eles fizeram uma separação ali, muito bem feito, inclusive, para que a gente não entrelaçasse os dois núcleos, sabe? Então, Leon fica na delegacia, enquanto Jill, Chris e Wesker seguem lá pra mansão. Chegando lá, eles vão de helicóptero, inclusive, assim como no primeiro jogo, eles chegam lá de helicóptero, vem um carro de polícia, inclusive, uma viatura, né, já virada de cabeça para baixo, já destruída. Muitos, inclusive, eu vi a galera falando que na internet que esse carro de polícia poderia ser o carro que eles estariam transferindo o prisioneiro que aparece em Resident Evil 0. No filme, eles chegam ali para resgatar essa equipe e já logo dão de cara com um corvo, tá? Um corvo infectado, então temos os corvos infectados aqui também. E eles chegam lá dentro da mansão. Gente, a mansão é incrível. É incrível. A delegacia não é tão bem explorada, tá? A fachada dela é muito igual à fachada da delegacia do segundo jogo, mas ela não é tão bem explorada assim. Ela tem seus momentinhos ali, né? Enquanto a equipe está chegando lá na mansão Spencer, algumas coisas vão acontecendo em Raccoon City, né? A Claire já é atacada por uma galera que tá ali começando a sofrer os primeiros sintomas da zumbificação, né? Perdendo o cabelo, ficando pálido, se descontrolando, perdendo o controle total. Enfim, começa a mostrar ali alguns estágios. Tem muito zumbi nesse filme, tá? Queria deixar só claro isso também, que tem muito zumbi nesse filme. Nesse meio tempo, a Claire chega na delegacia, encontra o Leon e o chefe se unem ao chefe, esse chefe que eu não lembro o nome, acho que é chefe Barnes, pra fugir da delegacia. Por quê? Por que eles vão fugir da delegacia? Porque o cara que estava no caminhão com Claire, ele começa a chegar, ele acaba chegando em Raccoon City com um caminhão, só que ele sofre a infecção e o caminhão dele vira em frente à delegacia. Nesse momento, como o caminhão dele explode em frente à delegacia, chama muita atenção e os zumbis da cidade acabam sendo atraídos por esse barulho e chegando ali até o portão da delegacia. O legal é que enquanto eles estão chegando ali, eles ainda têm um leve comportamento humano. Eles chegam ali pedindo ajuda para entrar, mas ao mesmo tempo descontrolados, já perdendo cabelo e tal. E enquanto o filme vai avançando, você vai vendo eles se transformando ali, perdendo totalmente a sanidade, se transformando de fato nos zumbis que a gente conhece. No momento em que eles decidem fugir da cidade, né, a Claire, o Leon e o Barnes, o Barnes fala que existe uma outra saída da delegacia e eles partem pro orfanato. Quando chegam lá, a Claire já sente assim, tipo, um mal-estar, porque a Claire tem uns flashes de quando ela era criança. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo coisas que aconteceram para levar ela a fugir de Raccoon City quando era criança, quando era jovem. Que na cabeça do Chris, ela simplesmente abandonou ele, mas não foi. E aí, enquanto eles estão lá, ela reencontra Lisa Trevor, eles enfrentam um Licker. Pra quem não sabe, Licker é um monstro, um dos monstros mais icônicos do segundo jogo, inclusive. Eu falei dele também aqui no Monstros de Resident Evil 2, pra gente já, né, tá se preparando aí pro filme. Inclusive, se você não assistiu o filme, vale a pena assistir esse vídeo dos Monstros de Resident Evil 2 e o vídeo dos Monstros de Resident Evil 1, pra você se preparar pra ver quais monstros que você pode acabar encontrando no filme, tá? O Licker tá no filme e acaba matando Barnes, deixando Claire e Leon ali soltos no orfanato. E eles acabam sendo ajudados pela Lisa Trevor. A Lisa Trevor dá as chaves com aqueles símbolos dos dois primeiros jogos, sabe? O coraçãozinho, o triângulozinho, a folhinha, o trevinho, né? É muito legal, essas referências são incríveis. E aí a Claire e o Leon acessam um elevador lá no orfanato que leva a
a um outro local onde eles encontram inúmeros arquivos referentes aos experimentos da Umbrella. Nesse momento é feito referência aos irmãos Ashford. Os gêmeos Ashford, eles são personagens de um dos maiores jogos de Resident Evil, o Code Verônica. E nesse momento a Umbrella só solidifica o que ela até então tinha como apenas rumores, né? Ela só achava que tudo aquilo realmente podia estar acontecendo. Ela não tinha provas concretas até aquele momento. A partir dali eles vão avançando pelos túneis ali do orfanato e tudo mais. Enquanto isso, na mansão, a equipe chega, entra na mansão. Nós temos a clássica primeira cena do zumbi, que é o zumbi comendo um corpo no chão e virando a cara pra olhar pra gente. E isso é maravilhoso, inclusive, ter essa referência também, que é referência até hoje nos jogos de terror. Você encontra essa foto dessa cena do jogo, do zumbi olhando pro lado, pra trás, né? Ao ser surpreendido ali pela Jill ou pelo Chris, né? E o filme reproduzir isso é muito legal. É muito legal. A partir daquele momento ali, eles começam a encontrar vários outros zumbis e percebem que a parada ali é muito mais sinistra do que eles imaginavam. E nesse momento, a Jill e o Wesker foram para um outro lado. O Chris e o outro carinha, que eu não lembro o nome, encontram toda a zumbizada. Jill e o Wesker começam a explorar a outra parte da mansão. E o Wesker pega um aparelhinho muito mais sofisticado para o que eles tinham naquela época, para mostrar já, né, o avanço da tecnologia. Um aparelhinho que foi dado a ele por alguém que o contratou, e começa a tocar um pianinho, né? E nesse pianinho, com as coordenadas do aparelhinho, de quais teclas ele tinha que tocar, o pianinho abre uma passagem para algum lugar, e nesse momento ele revela para Jill o que está rolando. Ele fala, olha, eu fui contratado por alguém para roubar algumas coisas que a Umbrella estava fazendo aqui. Só que eu fui avisado de que eles vão destruir a cidade. E, enfim, ele conta lá que estava, na verdade, como um espião, servindo de espião, mas que era uma parada recente. No filme, Jill e Wesker têm um pseudo-romance. Não rola beijo, não rola nada. Mas tem aquela, sabe, aquela energia, aquela coisa que você sente ali. Então, eles têm. A Jill fala que eles vão ter que, então, procurar pelo Chris e pelo outro carinha, pra contar isso a eles e sair da cidade. E ele fala, olha, desculpa, mas não, eu tenho que seguir meu caminho. E ele segue o caminho dele indo pelo túnel lá que ele acha, enquanto a Jill volta para buscar o Chris. Nesse meio tempo, o William Birkin já recebeu um telefonemazinho falando, olha, deu merda e vão destruir Raccoon City. Ele pega a família dele, isso inclui Annette, sim, Annette está no filme, e Sherry, que também aparece no segundo jogo. Sherry é sua filha, né? Ela é parceirinha ali da Claire no segundo jogo. Ele pega ambas e vão a um laboratório da Umbrella em algum lugar, porque ele fala que a Umbrella quer destruir o trabalho da vida dele. E ele não vai fazer isso, ele não vai deixar que isso aconteça. Então ele vai lá para tentar buscar alguns T-Virus antes da cidade ser destruída. Quando ele chega lá, ele é surpreendido por Wesker. Nesse confronto ali, o Wesker mata a Annette, dá um tiro nele, e o Wesker é surpreendido pela Jill, que chega ali também com o Chris, de alguma forma, e atira no Wesker antes que ele mate a Sherry. Naquele momento, o William Birkin já tinha se infectado com o T-Virus, e ali rola o confronto com o William Birkin monstrengo. O filme segue, Claire e Leon chegam no mesmo local ali que Jill e Chris se encontram. Eles têm ali a primeira reunião de todos os personagens, e eles vão em busca do trem, porque o Wesker, quando leva o tiro da Jill, ele conta a ela que tem um trem por onde ele ia escapar, só esperando ali os comandos para sair de Raccoon City de forma muito mais rápida, já que a cidade vai ser destruída, né? Então a Jill leva Claire e o Leon, junto com o Chris e a Sherry, para esse trem por onde eles fogem, mas não antes de ter o último confronto com William Birkin, sendo ele o chefão final do filme. O filme acaba com Raccoon City sendo destruída e eles conseguindo escapar pelo trem. E o filme acaba com um report, né, com um aviso, é como se fosse uma notificação, né, da Umbrella Corporation
para provavelmente alguma outra filial da Umbrella, dizendo que a cidade foi destruída e que a mansão Spencer foi destruída, o laboratório foi destruído e não tem nenhum sobrevivente. E assim que o reporte acaba, a notificação acaba, aparecem os 4 principais saindo de Raccoon City. Agora vamos às críticas reais, né? Os elementos que o filme traz e que eu posso estar adiantando para vocês, do que eu não gostei e do que eu gostei. Bom, referências. Tem aos montes. Gente, referências tem aos montes. Do início ao fim do filme, você se sente dentro de Raccoon City. Tá? Disso a gente não pode reclamar mesmo. Detalhes, assim, né? Como eu falei, o lance das chavinhas, com os símbolozinhos ali iguais aos símbolos das chaves dos primeiros jogos, as pinturas nas paredes, a entrada do orfanato tem as mesmas pinturas, tem os mesmos detalhes, tem os brinquedinhos. A cidade de Raccoon City traz ali os elementos que a gente consegue ver nos jogos, né? Tem ali a hamburgueria onde eles estão comendo o lanche deles, que também é mostrado nos jogos. As roupas são muito parecidas com as roupas dos jogos também. Tudo é como se fosse um revival do que a gente vê nos jogos, para não ficar tão repetitivo, mas ao mesmo tempo muito igual, né? Então, assim, quanto à produção da cenografia, é maravilhoso. As roupas também são maravilhosas. Você vê ali que eles tiveram a dedicação de realmente olhar ali, se voltar para os jogos e olhar, tipo, o que a gente pode pegar aqui para fazer igual, né? Ou parecido, ou similar, né? E levaram para o filme, sim. Outra coisa também que eu queria destacar, que eu achei muito legal, são as músicas que tocam no filme. São todas músicas famosas nos anos 90, então, assim, é muito legal. Então, assim, quanto às referências, você pode acreditar, você pode ter certeza, pode acreditar em mim, que tem tudo ali. Tá tudo ali muito bonitinho. O lance das histórias serem interligadas. O quanto isso atrapalha, né? O quanto isso não atrapalhou e o quanto isso atrapalha. As duas histórias as duas histórias acontecerem juntas, né? A união de 2 núcleos parecia ser uma ideia muito arriscada. De diversas maneiras, assim, por diversas razões, né? Tanto quanto em tempo de câmera dos personagens, você talvez não fosse conseguir ter uma ligação com o personagem, né? Você de repente não ia se identificar, não ia conseguir entender aquele personagem, não ia conseguir ter um carinho por ele, se apegar a ele, por conta de muita gente grande num filme só, né? Muito personagem principal num filme só, né? Isso atrapalhou? De certa forma, sim. Por quê? Eu não sei qual é o planejamento deles pro futuro, né? Para essa franquia no futuro. Eu não sei quem eles vão reutilizar. Eu não sei se eles vão trazer de volta todos os personagens num novo filme. Eu não sei. Eu acho que nem eles sabem, na real. Nesse filme é bem claro que a protagonista é a Claire. Mas por outro lado, eu senti que todos os personagens conseguiram ter quase que o mesmo tempo de câmera. O problema é que mesmo eles tendo quase o mesmo tempo de câmera, não foi o suficiente pra gente ter aquele carinho e aquele amor pelo personagem, né? A gente que jogou, a gente conhece o personagem, então é mais fácil da gente entendê-lo, da gente compreendê-lo. A gente já sabe muito do que esperar dele, né? Porque a essência do personagem tá ali. Mas quem não conhece os jogos, né? Quem não faz a menor ideia de quem é Jill Valentine, quem não faz a menor ideia de quem é Claire Redfield, Leon, vai ficar difícil de se correlacionar com aquele personagem. Por quê? Enquanto tem todas essas 4 personagens ali tentando se fazer compreender, né? Tentando formar ali a imagem do personagem pra gente, pro espectador, a gente que é espectador, além disso, também tá tentando compreender a história do filme. Então, fica tudo muito corrido, é muita informação, né? Eu acho, sinceramente, que esse filme foi feito por um fã, e que, infelizmente, um fã que eu digo assim, foi feito por alguém que gosta, que
que realmente entende do jogo, mas que infelizmente não soube, não percebeu que o tempo de filme era muito pouco pra gente ter essa apresentação de 4 personagens principais, 5 se a gente for contar com o Wesker, mais a história do jogo, mais as criaturas do jogo, sabe? É tudo muito corrido. No final das contas, essa ideia de ser um filme de origem faz muito sentido, porque assim, eles não exploram muito de nada. É como se fosse um filme para contextualizar o universo. Ó, é isso que está acontecendo nesse universo, é isso que esses personagens são um do outro e representam até o momento um pro outro. É isso que eles vão ter que aturar na vida deles daqui pra frente, nos próximos filmes, se for ter próximos filmes. Que eu acredito que vai ter, sim. Então, assim, você vai assistir, mas vai assistir ciente de que o que eles quiseram trazer com esse filme é só apresentar a ideia do que vai ser o universo de Resident Evil nos cinemas a partir de agora num todo. Pra mim, soa como uma introdução. É como realmente um snippet, parece como um teaser, que é o universo Resident Evil. Eles fizeram um resumão ali e jogaram num filme. Então, assim, a minha opinião sobre o filme é basicamente essa. Que pra mim, que joguei os jogos desde criança, foi muito delicioso assistir. Foi muito delicioso assistir. Muito mais prazeroso do que todos os outros filmes da Milla Jovovich, por exemplo, né? Mas pra uma pessoa realmente leiga, ela talvez vá achar um filme legal, mas ela vai ficar meio perdida. Agora falando um pouco dos personagens, vamos voltar um pouco a falar dos personagens. Eu falei que eles têm pouco tempo de câmera, né? Pra serem explorados. De fato, eles têm pouco tempo de câmera. Pra gente que conhece os personagens dos jogos, a gente tem que ir assistir o filme lembrando sempre que é um filme de origem. Então, assim, você vai ver personagens crus, né? Tirando o fato de que a equipe do filme sempre deixou muito claro de que esses personagens não eram os mesmos personagens dos jogos. Você não vai ter a mesma essência 100%. Mas que a maioria deles vai mudar de acordo com o que o tempo for passando dentro desse universo. Então o que você está vendo nesse primeiro filme são personagens crus. São personagens que tinham suas vidas normais e que a partir de agora, que passaram por tudo isso e estão cientes de que tem uma merda acontecendo, eles vão crescer. E eu falo isso muito direcionado principalmente pro Leon, né? O Leon é aquele personagem bobão. O Leon é um cara bobão. Ele tá ali e ele só tá ali seguindo o fluxo e perdidaço e deve... Eles não mencionam a idade dele, mas pelo andar da carruagem ali, pela forma como ele se comporta e pelas coisas que ele diz e faz, eu creio que o Leon deve ter ali uns 20 anos. O personagem do Leon deve ter ali uns 20 anos. Enquanto a Claire deve ter, sei lá, uns 22, 23. O Chris deve ter uns 25. A Jill deve ter uns 20, 25, 26 também. E o Wesker deve ter ali quase 30. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia de que os personagens ali não são os mesmos do jogo. O Leon, ele é um policial trainee, ele é um policial novato, né? Eles já deixam bem claro que ele é tão novato ao ponto de já ter feito merda lá no outro lugar que ele trabalhava e foi transferido pra cá a pedido do papai, que era um cara grande na polícia. Então ele é esse tipo de pessoa, que tem um pai fodão, que trabalha na polícia, que quando o filho faz merda, transfere ele, sabe? O Leon é uma espécie de playboyzinho que faz muita merda e o pai simplesmente resolveu lavar as mãos ali quanto a ele. Você não pode chegar ali esperando o Leon do Resident Evil 4 naquele personagem. Até porque o Leon do Resident Evil 2 não é nada comparado não é nada igual se comparado ao Leon do Resident Evil 4. Mas tem um contexto pra isso, né? Do Resident Evil 2 pro Resident Evil 4, assim como do Resident Evil 4 pro Resident Evil 6, muitas coisas aconteceram, né? O Leon envelheceu, pra começo de conversa, o Leon ficou mais velho. Então logo ele tem mais experiência, ele já passou por mais coisas, ele no Resident Evil 4 ele já foi contratado pela Casa Branca. Então assim, você não pode esperar que o Leon do filme, que interpreta o Leon do segundo jogo, e no jogo ele também é um rookie, ele também é um novato, vai ter aquela seriedade, aquela sagacidade, aquela coisa
que o Leon do jogo Resident Evil 4 tem. Né, gente? Pelo amor de Deus. Não espere isso. Eu entendo que como o Resident Evil 4 é um jogo que ficou, principalmente aqui no Brasil, muito marcado, e a imagem do Leon também, daquela forma, né? Um Leon mais sério, mais sagaz, mais fodão, ficou muito marcado. Eu entendo que a gente vai querer ver logo aquele Leon nos cinemas, mas não é assim que funciona, gente. Em resumo, é isso. Eu gostei muito do filme. Eu acho que a história, apesar de estar muito diferente, ela pode acabar caminhando ali para algo um pouco mais similar ao que a gente tem nos jogos. Por ser um filme de origem, e eles já quererem apresentar todos esses personagens, talvez até para dar um leque maior de como a história vai poder se desenvolver, né? Já que cada um tem, né? Cada personagem segue para um enredo diferente, né? Se você parar para pensar. E agora é esperar, né? Para as continuações. Eu creio que se o filme tiver uma boa recepção do público, não vai demorar tanto para eles fazerem um filme, uma continuação. E uma continuação com uma produção um pouco melhorada, talvez. Porque uma das minhas maiores críticas quanto a essa produção são os efeitos especiais. Mas também não é novidade pra ninguém, porque os efeitos são exatamente aqueles que estão no trailer, tá, gente? É aquilo ali mesmo. Eu acho que os filmes do Paul Anderson tinham efeitos um pouco melhorados. Não era grandioso, mas lembrando que os filmes do Paul Anderson começaram em 2002, onde os efeitos não eram tão gigantescos, tão grandiosos, mas já eram bons para aquela época. Aqui, esse ano, a gente tem efeitos... Os jogos conseguem fazer coisas muito mais bem feitas do que esse filme, quanto a efeitos especiais, tá? Então, eu acho que a única grande crítica real que eu tenho de não gostei foram os efeitos especiais. Tirando isso, o filme todo é muito legal. A vibe de terror é real, tem toda uma atmosfera mais aterrorizante do que todos os outros filmes do Resident Evil do Paul Anderson. Então, é tudo muito mais fiel. Enfim, assistam. Eu tentei não contar tantos detalhes, porque tem muito mais coisas, tá, que vocês vão perceber com certeza no cenário de acontecimento e tudo mais. Apesar de eu já ter entregado muita coisa aqui por conta dos spoilers, tem muita coisa que você vai assistir, observar e falar, caramba, que maneiro, sabe? Enfim, é isso. Eu vou deixar aqui embaixo mais uns gift cards. Com certeza eu vou estar deixando alguma coisa sobre o Leon. Com certeza, já vou estar deixando alguma coisa sobre o Leon pra vocês. O Leon do filme. E mais alguma coisa, não sei, talvez uma Jill, não sei, tô pensando. Se você gostou e tá assistindo a gente pelo YouTube, repito, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com quem você sabe que gosta de Resident Evil. Se você tá escutando a gente pelo Spotify, recomenda o vídeo, faz toda aquela paradinha aí pra gente poder crescer, tá bom? Eu sou o Pedriur, esse foi mais um Conexão Terror, desconectando.